Fala, gente, tudo bem? Eu me chamo Romário, sou estudante de medicina da Federal de Pernambuco. Também fui aprovado algumas vezes em medicina pelo SISU. E, gente, vê só. Eu estou começando um projeto aqui que é 100% gratuito, tá certo? Para o pessoal que não tem condições de pagar um cursinho, ou enfim, para ajudar todo mundo, na verdade, né? O nome do projeto é Enem 0800, tá certo? E eu vou trazer dicas, trazer o máximo de coisas que eu puder aqui, tá certo? Vai ser uma sequência curta, mas que eu vou dar o meu 100% aqui, para que a gente consiga abranger um conteúdo de qualidade, tá bom? Então é isso, gente. Eu peço que quem não me segue lá no Instagram, já me siga. Tá aparecendo aqui para vocês, @romario.moura1. E vamos começar depois da intro. Vai! E bom, como é que eu começaria, né, a estudar pro Enem se eu fosse começar do zero agora, assim? Romário, estou começando do zero, quero começar a estudar pro Enem. Lembrando, tá, gente, que isso aqui são opiniões minhas, são vivências minhas, isso não significa que é universal. Romário, se eu não fizer isso vai dar errado. Não, não, não. É só uma forma que eu encontrei de fazer a minha trajetória andar, certo? Isso não significa que precisa ser exatamente assim. Mas pode funcionar, pode ajudar de alguma forma. Então é o seguinte, o que é que eu faria? Eu seria 100% honesto comigo. Como assim, Romário? Tipo, o que é que eu preciso melhorar? Na verdade, a primeira pergunta que eu faria era o seguinte: como é que eu aprendo? Literalmente isso, como é que eu aprendo? Porque, tipo assim, pensa comigo. Em algum momento tu já decorou a fala de um filme, tu já decorou a letra de uma música, tu já decorou alguma coisa tu aprendeu. Aquela matéria lá da escola que tu pegou com mais facilidade. E aí tu vai tentar entender por quê. Por que eu aprendi aquela e, por exemplo, não aprendi aquela outra? Sei lá, por que eu aprendi humanas e não aprendi naturezas? Literalmente isso. E aí eu pegaria um caderno e começaria a anotar. Ó, é isso aqui, isso aqui. Então, o que me faz aprender, por exemplo, é quando eu desligo tudo, quando eu escrevo, ou quando eu escuto e não escrevo, ou quando eu escuto e eu escrevo, ou quando eu escuto, escrevo e repito. E aí você vai entendendo qual é o seu perfil de aprendizado, que é totalmente diferente de outras pessoas, tá, gente? Você é único, você aprende da sua forma. Vieram me perguntar uma vez assim: Romário, qual a melhor forma de estudar, de aprender? A que você aprende, a que você é 100% honesto com você. Então você precisa entender primeiro como você aprende. Não é chegar e tipo assim, vou assinar tal cursinho, vou pegar tantos materiais. Não, não, não. Primeiro de tudo, entenda o seu perfil de aprendizado. Como é que você aprende? Como é que você que está me assistindo aqui agora aprende? Entenda isso, anote isso. Quando você entender isso, quando você anotar isso, aí você vai para as ferramentas. Cursinho, livro, apostila, isso são ferramentas. Entende? Até mesmo YouTube, tá, gente? YouTube, material aqui da internet. A gente tem muita coisa na internet, por exemplo, que pode ajudar. Então, assim, existe sim a possibilidade de você aprender usando ferramentas que já estão disponíveis. Porém, para isso, você precisa primeiro entender como é que você aprende. Porque senão você vai sentar, você vai botar uma aula e você não vai aprender. Você vai fazer questão, você não vai aprender. Você precisa entender como é que você aprende. Aí quando você entender isso, aí você usa as ferramentas. Porque aí você vai entender, se eu assistir essa aula, eu vou aprender porque eu estou lendo, eu li primeiro antes da aula, para depois anotar, ou eu fiz as questões primeiro antes da aula, porque assim eu gero dúvidas e aí eu vou mais curioso para a aula, e assim eu consigo absorver mais na aula. Entendeu? Então você primeiro tem que entender o seu perfil de aprendizado. Quando você entender isso, aí você usa as ferramentas, porque aí vai ser eficiente. E eu acho que esse é o segredo. Eficiência, gente. Não é quantidade. Eu vejo aí a galera, mas fulaninho estudava 13 horas por dia. Fulaninho não é você. Porque assim, eu sempre uso esse exemplo. Eu já vi, por exemplo, eu já estudei 8 horas por dia. Um exemplo, tá, gente? Não leva ao pé da letra não, mas eu estudei 8 horas por dia. Só que tinha amigo meu que estudava 4 horas por dia e aprendia mais do que eu. E eu olhava assim, cara, e passou também. Então, assim, eu olhava assim, eu digo, esse cara é muito mais eficiente que eu, pô.
Por quê? Porque do jeito dele, ele aprendia. Entendeu? Então, assim, quantidade não significa qualidade. Beleza? Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Se eu fosse começar, eu pegaria, anotaria cada ponto de como eu aprendo e depois, que aí vem o segundo passo, que é justamente o que é que me atrapalha. O que é que tira esse aprendizado? Eu entendi o que é que eu aprendo, mas o que é que tira esse aprendizado? O que é que me faz não aprender? Ou o que é que me distancia desse aprendizado que eu agora entendo? Entendeu? E aí, sei lá, por exemplo, se eu ficar no meu quarto, eu vou ficar com sono. Então, eu tenho que sair do meu quarto, porque senão eu vou querer dormir ou vou procrastinar. Então, eu saio do meu quarto e vou para a cozinha, por exemplo, estudar. Ah, mas em casa eu não consigo aprender. Vou para a biblioteca. Vou para a escola, eu fico mais tarde na escola, estudando. Entendeu? Então, tipo assim, entender. Pronto, aí você entendeu o que é que te atrapalha. Romário, eu sinto que quando eu uso muito rede social, eu começo a esquecer as coisas. Eu não consigo fixar muito bem, eu fico impaciente, ansioso. Vá retirando aos poucos a rede social, vá fazendo acordos com você. Tipo assim, se eu estudar o que eu tenho que estudar e aprender, eu posso mexer uma horinha no Instagram, por exemplo. Entendeu? Ou seja, se eu cumprir a minha meta direitinho e aprender é diferente de quantidade de estudo, tá, gente? Não é tipo, se eu estudar 2 horas, eu vou lá e fico 1 hora no Instagram. Não, não. É tipo, se eu aprender aquele assunto, mesmo que seja um mínimo, eu aprendi de verdade, tipo, fixei ele na cabeça. Aí eu posso mexer no celular, entendeu? Que aí vira um sistema de recompensa. Então você vai entendendo o seu perfil e vai tirando as coisas que lhe atrapalham ou usa elas, perdão, como um reforço, uma recompensa para o que você está se propondo a estudar. Entendeu? Então as ferramentas, elas podem também ser, por exemplo, acho que são inimigas, por exemplo, que muita gente fala de rede social que atrapalha, não sei o quê, elas podem favorecer seu aprendizado se você usar elas estrategicamente. Beleza, galera? Ponto. Agora, o outro ponto, entendendo esse perfil de como eu aprendo, o que me atrapalha e eu abstraio ou uso isso a meu favor. Agora, o outro ponto que eu digo, gente, eu faria um simulado avaliativo. E eu acho que aí é um ponto que foi uma virada de chave para mim, porque por muito tempo eu estudei muita teoria. Lia livros e corria atrás, e aula e não sei o quê. Mas no final, o que me fez de fato perceber onde é que tinha mais lacunas foram os simulados e as questões. Porque assim, é como eu disse, aula, livro, apostila são ferramentas. Assim como as questões, tá? Então, quando eu peguei e comecei a fazer os simulados, eu vi, cara, eu tô acertando pouco, mas eu tô acertando alguma coisa. Isso daqui que eu tô acertando com firmeza. Então, eu sei isso. O que é que eu tô errando? E por que que eu tô errando? Então, eu fui avaliando e anotando. Eu tô errando, sei lá, esse tipo de questão porque eu não domino muito bem termologia. Não sei muito bem termologia. Eu não entendo. Tipo assim, eu entendo o superficial, mas quando eu vou aplicar eu não consigo. Então eu preciso investir em termologia, eu preciso entender melhor. Aí eu ia lá e assistia uma aula de termologia, via uma apostila de termologia, começava a fazer questões mais fáceis de termologia, ia para uma média e depois para uma difícil. E aí eu conseguia resolver essas questões sem ter problema. Então o simulado ele indica, tem um problema, mas esse problema aqui é nessa área. Você não precisa estudar, por exemplo, toda a termologia. Você vai estudar essa parte de termologia que está dando errado. E aí você vai resolver esse tipo de questão. Quando você for para outro tipo de questão de termologia, que envolva outra área da termologia, você vai perceber onde é que tem falha. E aí, ou que você está indo bem, por exemplo. Então você vai percebendo o que você vai bem e o que você vai mal. Inclusive dentro das áreas da termologia, da ecologia, da bioquímica. Enfim, você vai percebendo a partir dessas avaliações, entendeu? Então, para mim, esse é outro ponto. Questões e simulado. Romário, o que tu falou se chama o quê? É uma engenharia reversa, né? Eu já ouvi falar que se chama rapel, tá? Eu usava o sistema rapel, que é tipo, usa a questão e a partir dessa questão entendo meu déficit e vou para aula. Vou para teoria. Vou para outros exercícios. Beleza?
Então, para mim, esse foi o sistema que mais funcionou depois que eu entendi meu perfil de aprendizado. Não significa que é o seu, tá, gente? Mas, assim, foi o que funcionou mais para mim, o que eu aprendi mais, o que eu desempenhei mais. Foi um salto, assim, eu diria, de um ano para outro, quando eu comecei a aplicar isso. Porque aí eu comecei a realmente acertar mais questões, a entender mais questões, a investir mais no que eu precisava, entendeu? E aí, junto com isso, eu tinha um caderninho de revisão. Então, toda vez que eu via essas teorias, eu anotava nesse caderninho separado, né? Biologia, química, física. Era o que funcionava para mim, tá? E aí eu comecei a revisar todos os dias. Eu anotava só o essencial, tá, gente? Tipo, isso daqui de ecologia é o que eu preciso saber para poder acertar minhas questões. Pronto, é isso que eu vou colocar. Pronto, anotava direitinho. No outro dia eu revisava. No outro dia eu revisava. E revisava. Até que isso ficava na minha cabeça. Como era algo pontual, quando eu revisava era tipo coisa de 10 segundos. Eu repetia, beleza. Ia para outra página, beleza. E aí eu conseguia lembrar com mais facilidade e aplicar com mais facilidade. E outra coisa, tá, gente? Por exemplo, quando eu comecei a corrigir as questões, eu tinha uma extrema dificuldade. Tipo, eu nem sabia corrigir questões. Inclusive, eu vou trazer essa aula, né, nos próximos vídeos. Como corrigir a questão, ou como eu corrigi a questão, né? Então, assim, por quê? Porque quando eu comecei a aprender a corrigir questões, que não era só, tipo assim, gabarito A, beleza, acabou. Não, eu pegava aquela questão e começava a investigar cada alternativa. Enfim, eu vou ensinar direitinho. E aí eu comecei a entender melhor as coisas, os assuntos, as ideias, como resolver a lógica das questões. E aí começou a ficar meio repetitivo, entendeu? Aí quando aparecia, eu dizia, é esse aqui. Entende? Então, esse estudo mais ativo foi o que me fez aprender mais. Funcionou mais comigo. Beleza? E aí foi justamente que eu comecei a usar, por exemplo, as aulas como uma forma de ir tirar dúvida. Eu entendia as questões, ou eu ficava com dúvida em uma teoria ou outra. Quando eu ia para a aula, eu já ia, tipo assim, eu preciso entender o que o professor está falando nessa área que eu estou precisando aprender. E aí eu ia aprendendo. Ia nas monitorias, ia perguntando e tudo mais. E aí eu ia conseguindo entender. Ah, Romário, já chegou em aula que tu não conseguiu entender muito bem? Já. Porque nem sempre tipo, vai coincidir, né? O que está na questão e o que o professor vai falar. E aí o que é que eu fazia? Eu ia para os livros mesmo. Livros Sônia Lopes, vou trazer também Ramalho, enfim. E começava a ler, investigar, anotar. Porque isso fazia com que eu fixasse mais esse modo curioso, assim, tipo, procurando, entendeu? E não só pegar pronto. E foi isso que me fez aprender mais, ou que me faz aprender mais até hoje, entende? Então, esses são os meus conselhos iniciais. Claro que a gente dá para maturar muito mais coisa, tá certo? Mas antes de você escolher um cursinho, de você escolher a apostila, de você escolher livros, entenda primeiro o seu perfil. Entenda seu perfil de aprendizado. O que é que lhe ajuda e o que é que lhe atrapalha. E a partir disso, você amplifica o que lhe ajuda e retira o que lhe atrapalha. Ou ameniza o que lhe atrapalha. Para que você desempenhe da melhor maneira possível. Para mim, a última dica que eu dou, gente, do fundo do meu coração, assim, no fundo do cerne mesmo, tem o equilíbrio em tudo. Tá? Eu falei de tudo isso, de entender o perfil, de nananã, mas tem o equilíbrio em todas as escolhas que vocês fizerem. Percebi que tem algo que tira meu foco. Não vá cortar de vez. Por exemplo, a rede social. Se você corta ela de vez, eu era meio extremista, tá, gente? Funcionava porque minha rotina era muito caótica, assim. Mas, pra muita gente não funciona pelo fato de eu tô viciado na rede social. Meu Deus, eu fico agoniado pra ver o tempo todo. Se eu tiro de uma vez, o que vai acontecer é que vai chegar um momento que você vai surtar e vai querer, tipo, mexer de uma vez. Então você vai cortando aos pouquinhos, ou equilibra, usa o sistema de recompensa que eu falei, entendeu? Para que você consiga, de fato, ir utilizando aquilo a seu favor e não tenha esses momentos de surto, enfim. E assim, não busque perfeição também, tá, gente? Busque ser você. Como eu disse, a forma que você aprende é a melhor maneira possível. E no final, se você acredita, se você tem realmente essa fé de ver para além dessas barreiras, eu tenho certeza que você vai chegar. É só questão de tempo. Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Foi curto, foi inicial,
mas a gente já começou esse projeto. Se esse projeto tá te ajudando, mesmo nesse comecinho, compartilhe com alguém que você acha que também vai ajudar, tá certo? E agora a gente vai pro próximo vídeo, que eu vou trazer mais novidades, o máximo que eu puder antes das aulas começarem, para que a gente chegue 110% nesse Enem 2026, 2027, 2028, enfim, o ano que você estiver vindo, tá bom?